Tanta gente acaba ouvindo. Então, por isso, pedimos mesmo a Deus para que possa nos ajudar, para não tropeçarmos nisto. Então, estas escrituras que lemos foram usadas para pregar a mensagem nas asas de uma pomba branca como a neve, de 28 de novembro de 1965. Nos cultos passados, estivemos a falar sobre as qualidades da pomba, onde nós vimos a pomba ser um animal com características celestiais, um animal que representa a paz, um animal que não troca, não varia de alimento, ela toma um alimento somente puro. Ela não vai tomar um alimento puro e depois tomar um alimento podre. Ela não é como outro tipo de aves, onde encontramos o abutre, encontramos o corvo. O corvo é muito vulgar aqui. Nós conhecemos o corvo. Às vezes o corvo, há de lhe ver, até ataca outros pássaros. Rouba passarinho, rouba pintainhos, rouba patinhos. Vai comer aquilo. Quando encontra uma coisa morta, pega aquela coisa, também come. Mas mesmo assim, não deixa de comer um alimento puro, que é o trigo, aquilo que a pomba come. Mas a pomba, por sua vez, ela não troca de alimento, ela só toma um e único alimento, que é um alimento puro. E ouvimos aqui que essa é que é a condição de um cristão. Um cristão não vai tomar alimento puro da palavra e depois ir se encher de doutrinas denominacionais. Para um cristão, é palavra e somente palavra. Ouvimos também que a pomba não tem fel, não tem amargura. E um cristão também é assim. Cristão não tem amargura. Se temos amargura, estamos no processo, mas ainda não chegamos lá. Mas devemos chegar o mais rápido possível, porque não sabemos quando Deus vai nos tirar aqui. Eu não sei se é de descer deste púlpito, não sei se é de levar 2 dias, nós não sabemos. Então a preparação para Deus deve ser como sendo, faltando só 1 minuto, como sendo algo que já não há tempo para fazer. Já estamos atrasados. Já devíamos estar lá. Já devíamos ser perfeitos. Então devemos caminhar nisso. Se ainda há amargura, devemos deixar isso. Vamos pedir a Deus para nos tirar isso. Você não vai fazer nenhum esforço humano para poder ter qualidades cristãs. Não vai fazer. Mas você pode crer em Deus, e Deus, por sua vez, vai te tirar essas qualidades. O que acontece muitas vezes é que nós gostamos de nos fazer de meninos bonitos. Nós gostamos disso. Olha, não é mau. Mesmo aqui na igreja, você escrever um bilhete: irmão, eu tenho problema de amargura, estou a pedir orarem por mim. E as pessoas oram por ti. Mas não há quem aqui há de te dizer: eu tenho RX. Não dizem. Gostamos de nos fazer de meninos bonitos, como se fôssemos e tal. Mas enquanto lá dentro está cheio de assuntos. Nós vamos pedir a Deus, vai nos tirar a amargura, vai nos tirar qualquer coisa que é contrária à sua palavra, e Ele vai entrar em nós, vai nos dar a natureza de pomba, que é uma natureza divina, uma natureza que não tem amargura, uma natureza que não mistura as coisas, uma natureza que só toma alimento puro. Não tem nenhuma natureza, a pomba não tem natureza de trocar de coisas. Um dia é santo, amanhã já come aquilo, um dia vai ao tabernáculo, adora, mas minha volta ali vai sair, está metido com coisas do mundo. Essa não é a natureza da pomba.
E nós ouvimos que o homem, o cristão, deve ter a mesma natureza de pomba. Nós encontramos também que a pomba era usada no Antigo Testamento para expiação. Nós ouvimos falar de Abraão, ele usou a pomba. Em tudo isto, o profeta traz-nos e leva-nos a Jesus Cristo. Tudo na Bíblia tipifica Jesus Cristo. Todas as coisas que nós vemos, o fim último é Jesus Cristo. Ele é que é o patrão desta coisa aqui. Isto não é coisa de nenhum homem. Não é coisa de nenhum outro ser. Isto é assunto de Jesus Cristo. A nossa vida é de Jesus Cristo. A adoração é a Jesus Cristo. Por isso, se fazemos uma adoração contrária à palavra, nós estamos a adorar a Jesus Cristo. E ele diz aqui, no fim, ele diz, no 80, não podem ver o companheiro moribundo, Jesus Cristo, foi morto e aspergido sobre nós para que fôssemos livres, clamando, Santo, Santo, Santo ao Senhor. Todas as coisas levam-nos a Jesus Cristo. O cordeiro representava Jesus. A pomba representava Deus. E nós encontramos que tanto Jesus como Deus são a mesma pessoa. Então, vamos continuando aqui. No 81. Ele traz uma outra tipificação, onde ele diz, agora, tipifica o grande Espírito Santo. Como acabamos de ler, esta pomba era usada por Deus para sinais. Encontramos lá Noé. Quando Deus estava descontente, enviou o dilúvio. E ele diz aqui, tudo começou por conta de desobediência. Houve uma desobediência e Deus disse, não faça isto. E as pessoas fizeram. E isso fez com que a ira de Deus fosse derramada na terra. No princípio nós encontramos que eles comeram de uma árvore que Deus disse para não comer. Deus disse para não comer. Disse isso a Adão e Eva. E em diante, nós encontramos que a ira de Deus veio a cair sobre a terra. Caindo a ira de Deus, quando quer lançar julgamento na terra, ele primeiro lança advertência. Deus é um bom ser. É um bom ser. Deus não te faz armadilhas na vida, não. Quando Ele vai te julgar, primeiro te adverte. Ele te avisa. Isso que estás a fazer está errado. Para você escapar, então faz assim, assim e assim. É por isso que estávamos a ouvir aqui os irmãos da escola dominical. Eles falaram de arrependimento. Para você escapar da ira de Deus, a primeira coisa que Ele te pede é para você se arrepender. Isso é a advertência que ele te dá. Ele te diz, arrependa-se. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, em cada era, Deus sempre enviou algum servo, algum mensageiro, para que pudesse mostrar às pessoas o caminho pelo qual eles podem escapar da ira de Deus. E nós vemos aqui Noé, quando Noé foi enviado, claro que ele foi desprezado, mas Noé pregou sobre a fé. Noé advertiu as pessoas do dilúvio que estava próximo a vir, mas as pessoas não lhe ouviram. Agora, é culpa de Deus? É culpa de Noé? Não é culpa de Deus? Não é culpa de Noé? Porque Deus advertiu. Antes dele lançar julgamento, antes da ira dele ser manifesta na terra, Deus advertiu através de Noé. O problema é aquele. As pessoas não quiseram ouvir a Noé. E Deus não podia parar o processo dele, porque as pessoas não estavam a ouvir. A pregação do Evangelho, meus irmãos,
Não importa de que forma venha. Venha como estrondo. Ou venha de forma calma. Essa palavra que você ouve é suficiente para ti. Você não precisa de ouvir o céu a estremecer. Você não precisa ver a terra tremer para você ouvir a Deus. Não. A palavra de Deus, da forma simples como te vem, é dessa forma mesmo como ela te chama ao arrependimento. Depende de como você a recebe. E todo homem tem inteligência suficiente para compreender a Deus. Você não precisa estudar muito para tal. Você não precisa ir à faculdade. A palavra de Deus, basta que venha da Bíblia, ela é poderosa para poder te convencer do arrependimento. Então nós vemos aqui que Noé entrou na arca. Ele ouviu a advertência de Deus. Ele entrou na arca e Deus fechou a porta. Depois o que veio? Vieram chuvas. Chuvas e mais chuvas. E nós encontramos que a arca começou a flutuar. E o profeta aqui diz, as pessoas batiam nas portas e gritavam. Não adiantava. Não conseguia abrir a porta. Deus já fechou. Deus é o único que pode abri-la. Mas as pessoas ouviram a pregação. Tiveram tempo de misericórdia. Mas não quiseram compreender, não quiseram crer o que Noé dizia. E a consequência veio. Quando viram o perigo vir, começaram a bater as portas para poder entrar na arca. Mas não podiam entrar. Quem fechou aquela arca era Deus. Noé até poderia dizer, epa, talvez meu primo está ali, talvez meu amigo está ali, mas aquele era assunto de Deus. Quem fechou aquela porta era Deus, e a única pessoa que poderia abrir aquela porta também era Deus. Noé não podia fazer nada. Ele diz assim é com nossa arca. Jesus Cristo abriu a porta para nós no Calvário. Lá no Calvário, Jesus Cristo abriu a porta para ti, abriu a porta para teu amigo, abriu a porta para teu pai, para tua mãe, abriu a porta para todos os seres humanos. Ele abriu a porta da arca. E nós vemos aqui que ele a fechará tão certo quanto abriu. E quando ele fechar esta porta, ninguém vai poder entrar mais. O tempo de misericórdia terá passado. Da mesma forma como vimos aquelas almas que estavam em prisão. A porta da arca para aquelas almas foi aberta. Mas eles não quiseram entrar na arca. E consequência disso, foram cair na quinta dimensão. E daí já não podiam sair mais. Se nós também não aceitarmos entrar na arca de Jesus Cristo, certamente que Ele vai fechar. E coisa grave é, para nós que estamos aqui na terra agora, porque o que vai acontecer é que virá o arrebatamento e pessoas vão ficar aqui. Este tabernáculo certamente que há de continuar aqui. Certamente que pessoas verão este tabernáculo. Mas Deus já terá recolhido a sua noiva. A sua noiva já não estará aqui. Vai ser complicado. A pessoa vai ficar perplexa. Não vai entender o que fazer por ter rejeitado entrar na arca enquanto Deus tinha as portas abertas no tempo de misericórdia. Nós ouvimos aquele dizer, continuando, ele diz, a ira de Deus é terrível. Seu amor é puro e divino. E sua ira é tão divina quanto seu amor. Pois ele tem de julgar, porque é juiz. O amor de Deus é puro.
Mas a ira também é pura. Ela é diferente de nós os homens. Que quando dizemos, estou zangado contigo, às vezes você lhe baba. A pessoa começa, está bom, mas não gostei, ouviu? Não gostei, ouviu? É diferente de Deus. Deus tem amor. Se você está a pecar hoje, Ele está a te assistir, está a te olhar e a dizer, arrependa-se, arrependa-se. O que acontece é que quando o tempo passar, quando a ira vier, você não vai lhe babar nada. Ele te deu muito tempo de misericórdia. Estás a imaginar? Eu tenho muitos anos de idade agora. São bons anos. Até costumo dizer, já vivi muito, pá. Mas estás a ver todos esses anos que eu já vivi? Deus está a me dar misericórdia. Está a ver a paciência que tem? Todo este tempo aqui é misericórdia. Todo o tempo que nós temos é misericórdia. Se já vivemos um dia nesta terra, a idade que temos, saibamos que é o tempo que Deus manifestou misericórdia para nós. É só misericórdia. Tal como dizemos, vivemos debaixo da graça. Mas às vezes nós não queremos dar valor a essa misericórdia. Mas um dia a porta vai se fechar. E da mesma forma como o amor dele é puro, a sua ira também, de forma pura, vai se manifestar. E ele diz aqui, continuando, ele diz, a arca foi de tal modo construída, quando se estava dentro dela, só havia uma janela e ficava no topo. Não se podia olhar pelos lados, não se podia olhar em outra direção, a não ser por cima. Nós temos navios hoje. As pessoas que conduzem aqueles navios, eles têm a prerrogativa de ver à frente, ver aos lados, ver ao redor. Mas aquela arca, onde estava Noé, estava a ser conduzida por Deus. E ali só existia uma janela que permitia Noé só ver em cima. Ele não podia ver ao lado. Ele não sabia o que estava acontecendo ao lado. Ele só olhava para cima. E o profeta aqui diz, e é assim que a arca Jesus Cristo é. Você não pode olhar para o próximo, não pode olhar para nada além de Cristo quando está na arca. Quando você entra em Cristo, você não tem que olhar para o próximo, não tem que olhar para o lado. Você só olha para Cristo. Noé só olhava para cima, não olhava para os lados. Você também só deve olhar para Cristo, só e só para Cristo. Não tem que ver ao lado. Irmão Aderto fez aquilo, irmão Aderto fez aquilo. Irmão, tome a Cristo e viva. Não se interesse pelo teu próximo. Lhe deixe. A vida é tua. Olhe só para Jesus. Não olha para mim. Eu não sou teu absoluto, mas Jesus Cristo é teu absoluto. Então você olha para Cristo. Não pode me ter como referência. Eu não sou ninguém. Eu também padeço necessidades. Eu também tenho situações como qualquer ser humano. Então não me tenha por referência. Tenha Jesus Cristo como a tua referência. Siga Ele somente. Uma vez em Cristo, tome a Cristo. Olhe para Cristo. Não olhe para o lado. Vá em frente. Ele diz, você não pode olhar para o próximo, não pode olhar para nada além de Cristo quando está na arca, pois só há uma porta e Ele é essa porta da qual falamos. Jesus Cristo é a única porta que há. Se você quer ir à eternidade, é por Jesus Cristo. Se você quer ir ao céu, é por Jesus Cristo. Então, só há uma única porta e quem abre essa porta é Jesus Cristo. Quem fecha essa porta é Jesus Cristo. E quando você está lá dentro, você só olha para Jesus, não olha para nada mais. E ele diz aqui,
você tem que ficar olhando para cima. Porque aquele que lança a mão do arado e chega a se virar para olhar para trás, não é digno do arado. O que é isso de arado? Se formos a ver, aqui em Moçambique, vemos isso quase em todo lado. Arado é aquela coisa que atualmente chamamos de charrua. Aquela coisa que é puxada por bois. Tem algumas que são puxadas por tratores e tal. Essa coisa de arado é charrua. Então, aquela coisa ali, quando você está a cultivar com ela, você tem que cultivar, pegar aquilo, não olhar atrás. Porque se você olhar atrás, há de sair da linha. Basta você pegar aquilo, você vai em diante. Basta você olhar atrás, há de desviar. Então, o profeta aqui diz, porque aquele que lança a mão do arado, chega a se virar para trás, não é digno do arado. Então, encontramos em Lucas, acho que Lucas 9:62, onde encontramos aqui acerca dos que seguem a Jesus. A palavra diz: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis. Raposa, aquele bicho. Makanga manane mabara. Tem covis. E as aves do céu tem ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos a enterrar os mortos. Porém tu vai anunciar o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você quer seguir a Deus, não vai dizer: deixa ele despedir minha mãe primeiro. Eu aceitei a mensagem, mas deixa ele falar com meu pai primeiro. Deixa ele falar com minha mãe primeiro. Deixa eu ir despedir primeiro. Não pode fazer isso. A decisão para Deus é uma decisão imediata. Você decidiu por Deus e foi. Não depende de nenhuma consulta. É aquilo que falávamos aqui no culto passado sobre Davi. Quando Davi ia lutar contra Golias, quando ele ouviu as pessoas ali ao redor dele, todas as pessoas estavam ali desmoralizadas. Você é pequeno, pá. Depois se você ir ali, vou te queixar, papá vai te bater bem. Mas Davi havia se decidido por Deus. E o que ele fez? Ele lançou mão no arado. Não olhou para trás. Por uma razão muito simples. Ele tinha certeza de que estava com Deus. O mesmo acontece com os nossos irmãos hoje. Eles, um dia, precisam decidir por Deus. Papá não vai estar lá, mamãe não vai estar lá, não vai ter ninguém. A pessoa não precisa dizer: papá, sabe, amanhã já quero batizar. Não. Se você quer batizar, você escolhe, quer batizar e vai em frente. Não precisa despedir ninguém. Se você quer seguir a Jesus Cristo, siga Jesus Cristo. Muitas das vezes,
nossos pais, nossas mães, algumas vezes servem de obstáculo para o nosso crescimento espiritual. Eu posso ter pai na mensagem, sim. Posso ter mãe na mensagem, sim. Mas ele tem experiências na cabeça dele. E quando eu quiser servir a Deus, há de me dar muitas alegações. Eu vou ter dificuldade. Se eu ouvir a palavra aqui, eu chegar em casa, ele ainda achando que é meu bom pai, pode dizer, não, mas aquilo que eu viste, sim, é verdade, mas acho que podes fazer assim. Não, você precisa estar puro, sozinho, para servir a Deus, sozinho. Enquanto você não estiver sozinho, face a face com Deus, você não vai apanhar nada. Você precisa encontrar-se com Deus face a face, longe de papá, longe de mamã, longe de não sei o que. Você estar sozinho. Então, aqueles que seguem a Deus não podem querer voltar para casa e despedir. Está a ver uma coisa dura aqui? Ele diz, mas Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E te dizerem, deixa os mortos enterrar os mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Parece uma coisa dura. Mas é assim, quando você lança a mão do arado, não volte a olhar atrás para ver o que está a acontecer lá. Não, eu quero seguir a Deus, mas deixa primeiro eu ir fazer aquilo aí. Preciso ir num curandeiro aí, terminar um assunto. Mas você quer terminar assunto no curandeiro? Se você vai para Deus, e Deus é quem vai te dar solução. Aqueles que seguem a Deus, quando tomam isto, seguem adiante. Não podem olhar para trás. Quando olham para trás, aí vem situações. E ele diz aqui, no 94. Agora, como nesta arca, ele podia ver a luz, e talvez a luz do sol, mas se perguntava, onde estava? A arca ainda estava flutuando. Ele podia ouvir as ondas batendo nas laterais, mas ele não sabia que haviam se passado muitos dias. Com certeza a água estava recuando nesse momento. Quando Noé estava na arca, ele não sabia onde é que estava. Ele só estava na arca. É assim também, quando você está em Cristo Jesus, você não precisa dominar isto. Você não precisa dominar onde você está. Uma vez na arca, deixa a arca andar. As correntes de água vão bater de um e do outro lado. Isso não te interessa. Você está na arca. Deixa a arca flutuar. Ela vai te levar ao destino certo. Então, Noé não sabia qual era o dia, não sabia tanta coisa, mas ele estava na arca. Ele podia ver a luz através da janela. É a única coisa que ele podia ver. É a única coisa também que você pode ver quando você entra em Jesus Cristo. Você só olha para Jesus Cristo. Não é para ver outras coisas. Nós gostamos muito de dominar-nos a nós mesmos. Quando você entra em Cristo Jesus, não é para você se dominar, é para Jesus Cristo te dominar. Não é para você entender onde é que você está, o que é que você está a fazer. Jesus Cristo é que toma o comando da tua vida. Ele diz assim, continuando sobre a pomba, ele diz que quando Noé procurou saber do que estava acontecendo lá embaixo, ele enviou um corvo. Mas como havia muita gente morta aqui, aquele corvo chegou aqui, veio comer carne de pessoas mortas. Não se preocupou em devolver a mensagem lá onde ele foi enviado. Não, ele não fez isso. Então, o que ele fez?
Ele, assim, depois de vários dias, ele tentou de novo, pois sabia, ele não queria sair na ira de Deus. Assim, soltou uma pomba. E esta pomba era de natureza diferente. A pomba era diferente do corvo. O corvo, quando chegou aqui na terra, começou a curtir. Tinha muita carne, tinha muita coisa, fartura, para o corvo poder comer. Mas a pomba então, ela não fez isso. Quando ela foi enviada, nós vemos aqui que ele a enviou por oração. E então, quando foi lá dirigida por Deus, ela arrancou uma folha de oliveira de uma árvore e voou de volta e bicou a janela de novo. A pomba, quando foi enviada à terra, porque ela come alimento puro, não chegou aqui vir comer coisas podres. Ela só arrancou uma folha de oliva e regressou. A natureza da pomba, a natureza que deve estar no cristão. Quando você sai daqui, não é para você ir comer aquelas coisas podres que estão lá no mundo. Não é para ir se misturar com o mundo lá. Não é o que você deve fazer. A tua missão é super diferente. Você está no mundo como um mensageiro de Deus. Você é diferente. Os prazeres deste mundo são bons, sim. Você pode desfrutar, mas não deve desfrutar. Se você desfrutar dessas coisas, a natureza que está em ti é a natureza de corvo, não é a natureza de pomba. Se você curte essas coisas, prazeres animam, irmão. São muito doces, mas são coisas podres. E uma pomba não come coisas podres. Se o Espírito Santo estiver em nós não vamos explorar aquilo, porque não faz parte da nossa natureza. Ele diz aqui, e Deus usou uma pomba como sinal. Ela voltou dizendo que o dilúvio passou. E então Deus abriu a porta e eles saíram. Noé enviou o corvo. O corvo não é confiável. O corvo, quando chegou aqui, nem sequer devolveu resposta. Isso ali é uma coisa que temos que ver nós também, como cristãos. Um cristão deve ser uma pessoa de palavra. Não deve ser uma pessoa de desculpas, não. Um irmão deve ser pessoa de palavra. Quando diz, irmão, eu vou fazer isto, eu prometo cumprir isto, o irmão deve cumprir. Não pode ser pessoa de desculpas, não. A natureza de pomba é essa. Certamente que isto vai acontecer e acontece. A pessoa diz, eu vou fazer isto e realmente vai fazer. E esta pomba, quando recebeu a missão de descer na terra, o que ela fez? Ela devolveu a resposta. É assim como devemos ser. Quando Deus nos manda algo, nós devemos ir ao foco, devemos ir ao ponto. Não devemos parecer corvos, primeiro girar, tentar ver se os prazeres estão bons lá, então depois voltar. Nem a resposta que vamos dar vai ser certa. Não é confiável nem o que vamos falar, mas devemos ser como uma pomba. Quando vamos lá no mundo, voltamos aqui da mesma forma, trazendo uma atitude verdadeiramente cristã. Ele diz aqui sobre a pomba, também foi usada em Mateus 3,16, de novo, quando a ira de Deus estava na terra e não tinha jeito. A noite mais escura, meia-noite,
As igrejas tinham confundido tanto as coisas que não havia como sair. Quando Jesus Cristo veio, Mateus 3,16, nós encontramos que ele era o Cordeiro, a pomba era o Espírito Santo e a pomba desceu. Deus usou a pomba mais uma vez quando a ira de Deus estava na terra. Nós encontramos aqui Israel, aquele puro Israel que saiu do Egito sob a mão poderosa de Deus, sob a direção de Moisés. Aquele mesmo Israel já havia se desviado, já tinham rabis lá, já tinham grupos lá, existiam fariseus, existiam saduceus, já não estavam como deviam ser. E nós encontramos que este Israel, quando desobedeceu a Deus, eles foram enviados para a Babilônia, foram aprender coisas erradas lá. Quando voltaram de lá, já tinham rabis, já tinham chefes entre eles. Israel não era assim. Israel sempre foi conduzido por profetas. Israel sempre foi conduzido pela palavra de Deus. Mas quando eles foram para lá, já voltaram, tinham rabis, tinham chefes, tinham Caifás, tinham sumos sacerdotes lá, tinham grandes chefes entre eles. Aquilo já era tudo denominação e mais denominação. Já não havia espaço para a palavra de Deus. Mas Deus, sabe como vimos, quando envia sua ira, antes mesmo, ele envia advertência. Ele enviou Jesus Cristo. Ele veio ele mesmo e a pomba, que é o Espírito Santo, desceu na terra. Estava tudo confuso. Pensam que é diferente como hoje? Não está diferente. Quando nós formos a voltar um pouco atrás, em 1963, lá para 1962, o mundo denominacional estava da mesma forma. E Deus manifestou-se. Manifestou-se para quê? Para poder separar as ovelhas, que são seus dos lobos. Quando Jesus Cristo veio, o nome de Jesus Cristo não estava escrito na Bíblia. Não tinha Jesus aqui. Até Malaquias não tinha Jesus aqui. Não estava escrito em nenhum sítio Jesus. Só estava escrito: enviarei Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas não estava em nenhum sítio escrito Jesus. É por isso mesmo que as pessoas de hoje em dia, os cristãos de hoje em dia, é bom, baseiam-se na Bíblia, mas falham em uma coisa: não vê os sinais de Deus. Eles não vêem os sinais de Deus. Você vai lhes falar de Branham, há de dizer: está onde Branham aqui na Bíblia? Aqui. Mostra-me lá onde está Branham aqui. É o que aconteceu com os fariseus. O nome Jesus não estava escrito no Antigo Testamento, mas era aquele que havia sido enviado para remir a Israel. Mas eles não reconheceram. Você também tem um profeta que está bem descrito lá em Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10:7. Tantas escrituras que referem-se ao teu profeta. Nós hoje estudamos muito. Tem pessoas que foram até a faculdade aqui. Você, para entender a Deus, nem precisa ir à faculdade. Mesmo com primeira classe, você vai entender a Deus. Mas só queria ilustrar aqui que quando nós começamos a arguir sobre a Bíblia, às vezes queremos nos mostrar muito inteligentes e deixamos de ver as coisas de Deus bem simples, bem aí apresentadas. Você vai falar de Branham hoje? Mas onde é que está Branham? Recordo-me de uma situação que acabei ouvindo aqui. Acho que foi aqui mesmo na escola dominical. Mas como é que o profeta Branham diz que um irmão não veste calção? Mas eu tenho foto de profeta que tem calção. Eu a ideia aqui já qual é? É desacreditar o profeta, né?
Profeta pôs calção. Já onde essa foto? Quer dizer, são coisas essas que às vezes Satanás tenta trazer só para te desviar do foco da palavra de Deus. Eu não sei qual é a pretensão disso. Estamos a falar de escola dominical, onde as pessoas deviam ser mais doutrinadas sobre a palavra. Mas é de onde vem essas questões? Não, eu vi, profeta pôs calção, eu lhe vi. Mas então, qual é o objetivo aqui? Porque quando nós ouvimos falar de uma corrente, né? Ouvimos que ela é tão forte quanto o seu ponto mais fraco. Quando você estica uma corrente, basta só uma daquelas argolas se estragar, toda a corrente vai para baixo. Quando você traz esses argumentos, embora sejam falsos, aquilo é uma coisa falsa. Eu depois analisei essa coisa junto com um outro irmão, percebemos que aquilo estava errado. Então, o que acontece? Quando você tenta fazer descrer dele, qual é o resultado a posterior? Você vai querer nos dar a entender aqui que então tudo que o profeta falou não é verdade. É isso que você está a querer trazer. É o que acontece aqui, irmãos. Temos muita inteligência, é muito boa, mas devemos usar essa inteligência para a palavra de Deus. Se trazermos isso para contrariar a palavra de Deus, vamos nos ferrar, vamos nos dar super mal. Então, falando aqui sobre esta era em que nós vivemos, uma era denominacional, uma era com muita coisa ali, mas nós vemos Deus enviando a coluna de fogo. E essa coluna de fogo foi vista por todos. A semelhança dos dias de carne do próprio Senhor Jesus Cristo. O que ele fez? Enviou uma pomba. Deus enviou uma pomba. Aquela pomba veio aqui e entrou no cordeiro. E aquele cordeiro só fez aquilo que Deus determinava. Não fez coisas da cabeça dele. Não fez coisas que ele achava. Ele fez coisas que Deus o enviou para que pudesse fazer. Ele diz aqui, e não tinha jeito, a noite mais escura, meia-noite, as igrejas tinham confundido tanto as coisas que não havia como sair disso. E havia falsos mestres. Todos os tipos de coisas surgindo. Todos os tipos de confissões de fé surgindo. Mas Deus usou uma pomba de novo.